Bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos no capítulo 6 do Halliday, nós vamos hoje analisar quando a gente está, por exemplo, no automóvel e esse automóvel precisa fazer uma curva, tá certo? Então, para o automóvel fazer essa curva, nós precisamos ter aceleração centrípeta. Para ter aceleração centrípeta, eu preciso ter uma força centrípeta, certo? Então, sem essa força centrípeta, eu não consigo fazer essa curva, tá? Tanto é que, se por algum motivo essa força centrípeta desaparecer, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que esse carro simplesmente segue em linha reta, devido à primeira lei de Newton. Então, se não tem nenhuma força externa agindo sobre o corpo, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, ok? Então, parou de cessar essa força centrípeta, simplesmente eu não consigo mais fazer a curva e eu vou seguir em linha reta, ok? Mas como eu havia falado anteriormente, então, qual é a força que nesse momento está fazendo o papel de força centrípeta? Bom, quando a gente para avaliar, nesse momento o que nós temos? Nós temos a força gravitacional, tá? Nós temos a força normal, mas nós temos a força de atrito. Então quer dizer que nesse caso aqui, quem está fazendo o papel de força centrípeta é a minha força de atrito. Então, por exemplo, quando eu tenho óleo na pista que diminui o coeficiente de atrito entre os pneus e a pista, muitas vezes o que acontece? Não tem mais atrito, não tem mais força centrípeta e o carro simplesmente segue em linha reta, ok? Então são situações que a gente consegue perceber ao longo de uma situação real no dia a dia, certo? Então, quando eu sei que eu tenho uma força centrípeta e que a força centrípeta vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, tá? Mas quem está fazendo esse papel de força centrípeta é a minha força de atrito. Então, a minha força de atrito vai ser o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Bom, mais a força de atrito, tá? Se eu não quero que o carro deslize, então eu vou ter um coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, aí a força normal, nós já vimos diversas vezes, que vai depender das circunstâncias. Nesse caso aqui, por exemplo, a força normal é exatamente igual ao peso. Então eu posso simplesmente escrever assim, que o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração gravitacional vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Se eu posso cortar as massas e passo esse raio para lá multiplicando, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter que o coeficiente de atrito vezes a aceleração gravitacional vezes o raio vai ser igual à velocidade ao quadrado. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada do coeficiente de atrito vezes a aceleração gravitacional vezes o raio. Então, o que está significando isso daqui para mim? Isso aqui eu estou falando deixa eu mudar a cor aqui, de coeficiente de atrito estático, tá? Que vai me gerar a força de atrito estática máxima. Então quer dizer que nesse caso aqui eu tenho a máxima velocidade que eu vou conseguir fazer a curva para aquele determinado coeficiente de atrito. É óbvio que daí eu tenho o raio da circunferência que eu vou estar fazendo naquele momento para aquela situação. Então, por exemplo, vamos pensar numa situação real, né? Aqui está a minha rodovia, tá? Se eu venho com o meu carro dentro dessa curva aqui, eu tenho um determinado raio. Agora, se eu consigo, dependendo da situação,
fazer com que a minha trajetória seja essa, eu consigo abrir buscando uma parte mais aberta na curva aqui e saio mais aberto lá, você concorda comigo que esse raio aqui ficou maior? Então, por exemplo, às vezes só o fato de como você se comporta na curva, tá? Você consegue ter um maior raio na curva e, por consequência, você consegue ter uma maior velocidade com que eu consigo fazer aquela curva. Ou seja, eu tenho menos chances de derrapar na curva devido à falta da força de atrito, tá? Só aumentando o raio da circunferência, ok? Bom, o problema 6.05 do Halliday, ele está falando de uma situação que está lá no Homens de Preto, onde o carro, com tanta velocidade que ele tem, consegue, por exemplo, fazer uma curva de cabeça para baixo. Fazer uma curva não, perdão, ele está dentro do túnel, né? E ele então está andando de cabeça para baixo dentro do túnel. Então, dependendo da velocidade com que você está, você acaba tendo uma força de sustentação devido à diferença de pressão aerodinâmica entre a parte de baixo e a parte de cima do carro. Isso vai ser tópico de estudo lá na Física 2 do Halliday, né? Mas, por enquanto, o que eu posso dizer é o seguinte, que dependendo da velocidade e o formato do carro, essa força vai ajudar o carro a fazer a curva a se fixar no solo, tá? Então, aqui ele fala o seguinte. A figura mostra um carro de corrida de massa 600 kg em uma pista plana, na forma de um arco de circunferência de raio 100 metros. Devido à forma do carro e os aerofólios, o ar exerce sobre o carro uma força de sustentação negativa dirigida para baixo. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista de 0,75. Letra A. Se o carro está na iminência de derrapar, então quer dizer que ele está falando no limite da força de atrito, tá? Quando a velocidade é de 28,6 metros por segundo, quanto que vale essa força de sustentação? Então, olha só. Nós vimos naquele desenho anterior que eu tenho a força normal, tá? E que naquele caso anterior, a força normal é igual ao peso. Ele está me dizendo agora que, além da força peso, eu tenho uma força de sustentação. E ele quer saber quanto que vale essa força de sustentação para que eu consiga avaliar isso aqui. Bom, primeiramente, é aquilo que eu sempre digo, tá? Eu não posso simplesmente chegar aqui, querer pegar essa equação e achar que ela vai me resolver o problema. Por que eu não posso fazer isso? Porque quando eu vou parar e pensar nesse meu problema aqui, eu tenho que analisar o seguinte. Força de atrito é igual a força centrípeta. Ela está fazendo o papel de força centrípeta, né? Desculpa. Então vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. A força centrípeta vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal, que vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Se a minha força normal tivesse apenas a força peso para o outro lado, ok, seria exatamente igual ao problema. Só que agora o que acontece? Essa minha força normal, que está voltada para cima, ela tem que ser igual à força gravitacional que está para baixo, mais a minha força de sustentação. Então, quando eu vou reorganizar aqui os meus dados, eu tenho o seguinte. O coeficiente de atrito vezes a força normal. Quem é a força normal? É a força gravitacional mais a força de sustentação. Vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Bom, agora olha só. Eu quero calcular essa força de sustentação. Todas as outras informações eu tenho? Eu não sei. Vamos parar e vamos pensar, né? Então, eu vou colocar isso aqui para cima, tá? E aí vamos dar continuidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Coeficiente de atrito vezes a força gravitacional, mais coeficiente de atrito vezes a força de sustentação. Fiz aqui uma distributiva, né? Igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, tá? Bom, se eu quero calcular esse cara, vou deixar ele sozinho no lado de cá, então vai fazer assim, ó, coeficiente de atrito vezes força de sustentação,
igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, menos o coeficiente de atrito vezes a força gravitacional, que é massa vezes gravidade, tá? E agora, a minha força de sustentação, ela vai ser massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, menos o coeficiente de atrito vezes massa vezes aceleração gravitacional, sobre o coeficiente de atrito. Bom, massa 600 kg, velocidade 28,6, tá? Raio 100 metros, coeficiente de atrito 0,75, 600 kg, 9,8, 0,75. Então, eu consigo agora, então, substituindo os valores nos devidos lugares, chegar à conclusão de que, nessas condições, a força de sustentação vai ser de 663,68 newtons, ok? Então, eu consigo chegar a esse resultado simplesmente fazendo essa análise. Mas eu insisto muito nisso, tá? O meu problema aqui nessa análise, vamos pensar assim, é quem é essa força normal que eu vou jogar aqui. Esse foi a minha dificuldade maior para esse problema. Bom, o problema B, a parte B desse problema, diz o seguinte: da mesma forma que a força de arrasto, a sustentação negativa do carro é proporcional à velocidade ao quadrado. Então, olha só. Então, a força de sustentação é proporcional à velocidade ao quadrado. Ou seja, a minha força de sustentação vai ser igual a uma constante qualquer vezes a minha velocidade ao quadrado. Tá? Assim, a sustentação negativa é maior quando o carro está se movendo mais depressa, como acontece quando se desloca em um trecho reto da pista. Qual é o módulo de sustentação negativa para uma velocidade de 90 metros por segundo? Bom, se é proporcional e eu tenho uma constante, se eu coloco essa informação para cá, eu chego à seguinte conclusão, que a constante vai ser a força de sustentação sobre a minha velocidade ao quadrado. Então, se eu tinha uma força de sustentação 1 para uma velocidade 1, agora eu vou ter uma força de sustentação 2 para uma velocidade 2. Por que eu posso fazer isso? Porque independente desta situação aqui ou dessa, ele tem que obrigatoriamente me dar a mesma constante, tá? Então, o que acontece? Como é que eu vou resolver isso? Então, eu sei que a minha força de sustentação, ela vale 663,68, quando a minha velocidade era de 28,6. Por gentileza, não vou esquecer esse ao quadrado aqui, né? Ok? Agora, qual que vai ser a minha nova força de sustentação? Quando a minha velocidade for de 90 metros por segundo. Tá? Então, aí quando eu termino de fazer essas contas, passo esse cara para lá multiplicando e resolvo, né? Isso me permite chegar à conclusão de que a força de sustentação nessa nova velocidade, ela passa a ser de 6.572 newtons. Ou seja, ela aumentou significativamente. Então, essa força de sustentação aumenta a minha força de atrito. Então, por exemplo, um carro de Fórmula 1, quando está em linha reta, ele abre o aerofólio para diminuir essa força de sustentação aerodinâmica, tá? Mas quando ele está na curva, ele levanta esse aerofólio para poder ter mais sustentação aerodinâmica. Um outro problema clássico é essas análises aqui, ok? Então vamos lá. Primeiramente vou desenhar a força gravitacional. Então aqui está a força gravitacional. Aqui está a força gravitacional. Aqui está a minha força gravitacional. Vou desenhar a minha força normal. Força normal é a força que a superfície de apoio faz sobre o objeto que está nela. Ok? Bom, nesse caso aqui, eu não tenho força centrípeta, mas aqui eu tenho força centrípeta sim. E essa força centrípeta,
tem que estar para lá. Certo? Bom, a minha pergunta é, quem é que está fazendo o papel de força centrípeta? Bom, quem é que está para o mesmo lado dela? A força normal. Então, olha só. Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Força centrípeta vai ser, quem é que tem que ser maior do que a força gravitacional para dar essa resultante aqui? A força centrípeta, a força normal. Então, a força centrípeta vai ser força normal menos massa vezes gravidade, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, quando eu termino de fazer essa organização, eu chego à seguinte conclusão, de que a força normal é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, mais massa vezes aceleração gravitacional, certo? Bom, agora, quando eu vou analisar a outra situação ali ao lado, para onde é que tem que estar a minha força gravitacional, a força centrípeta? A força centrípeta tem que estar para o centro da circunferência. Então, com o mesmo passo, força centrípeta igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, força centrípeta tem que estar para o mesmo lado da força gravitacional. Então, vai ficar o quê? Força gravitacional menos força normal igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, se eu organizo esse meu raciocínio aqui, então agora a minha força normal ela vai ser m vezes g menos mv ao quadrado sobre o raio. Então, olha só. Então, nessa situação aqui, eu estou somando esse fator, a força-peso, a força gravitacional. Nessa situação aqui, eu estou diminuindo esse fator da minha força gravitacional. Lembra aquele friozinho da barriga quando, por exemplo, você tá numa pista e vai para uma parte mais baixa da pista? Então, nesse caso aqui, o que é que você observa? É essa situação, né? Você está saindo de uma pista mais alta indo para mais baixa. A força normal sobre você é menor, você se sente mais leve naquele momento, tá? Agora, quando você está fazendo uma baixada com uma certa velocidade, você tem um fator a mais agindo sobre você, na força normal, por isso que você se sente mais pesado. É algo semelhante, com certas ressalvas, ao que acontece no elevador, tá? Mas a semelhança termina. Ora eu me sinto mais leve, ora eu me sinto mais pesado. Só isso, ok? Eu insisto, você precisa tomar muitos cuidados quando você vai fazer essas análises, ok? Desenhe as forças, vá com calma, passo a passo, para poder resolver os problemas. Grande abraço para vocês, bons estudos, tchau, tchau.